O Botero é um grande pintor, é um nome gigante da história da arte, e é um pintor maravilhoso, porque é colombiano, né? Então, a gente sempre quer ver assim a arte espalhada, né, pelo mundo. Eu não sou, mas isso aí é outra história. Eu não sou desses que fica lamentando a morte como uma perda, né? Eu detesto essa frase, nossa, uma grande perda para a arte. Porra, perda por quê? O cara já não estava pintando, o cara estava velho, não estava pintando há muito tempo, né? As pessoas ficam, né? Nossa, o Olavo morreu, uma grande perda para a inteligência brasileira. Por quê? Pô, o cara estava lá na Virgínia. Será que a mente dele lá na Virgínia estava. Então, bicho, pensa o seguinte: a obra de um pintor não é o seu corpo e o seu cérebrozinho ali pulsante. É o quê? A sua pintura. A obra de um filósofo é o quê? A sua filosofia. A filosofia do Olavo morreu? Não, está aqui. Então, meu amigo, sinceramente, para o mundo, a filosofia continua viva. Então, o produto da vida do cara não morre. Morre a sua pessoa. Então, a morte ela é sempre triste para quê? Para amigos próximos, para familiares. É muito triste. Então, o Fernando Botero morreu. É uma perda para a arte? Não, de forma nenhuma. Tudo que o Fernando Botero produziu na arte continua aí. E o Fernando Botero era um cara, foi um cara, né? Vamos falar da obra dele, né? A obra do Fernando Botero é uma obra muito interessante. O Fernando Botero, quando ele estava estudando arte, ele estudou arte com um método que nem todo mundo faz isso daí, né? Principalmente hoje não se faz mais isso daí, mas o Fernando Botero ele estudou num tempo, ele morreu com 91, então você vê, né? O cara é velho. O Fernando Botero estudou arte na época em que um dos métodos de estudo era ficar fazendo réplica de outras obras. Então, o cara tinha que pegar lá um Rafael, o cara tinha que pegar um Cezanne, o cara tinha que ficar pegando obras clássicas, famosas, grandes peças e reproduzir. E o Botero estudou assim. Então, ele foi reproduzindo obras de diversos outros autores, né, de outros pintores. E daí, depois, né, quando ele já estava entrando no mundo da arte, ele entrou no mundo da arte muito novo, com 16, 18 anos, ele já estava entrando no mundo da arte, ele começou a fazer algumas pinturas que foram as pinturas que deram a ele uma grande projeção. Ficou muito famoso com aquelas obras e depois ele tomou o nome próprio e começou a fazer as suas obras. Mas o Botero ele é conhecido por essas figuras gordinhas. Todos os quadros do Botero, essas figuras gordinhas. Acha aí, Celino? Não, eu vou achar aqui, porque eu já vou direto. O Botero, ele tem uma obra... procura você aí, Mona Lisa. Procura a Mona Lisa do Botero. É a mais famosa, que aí todo mundo sabe do que se trata, fica mais fácil de explicar. O Botero, ele começou a fazer essas figuras humanas gordinhas, né? Que é muito fofinho, é um troço até muito moderno. Você olha, parece coisa dessa época, assim, você fala, não, parece meme, parece coisas que, sei lá, a galera faz hoje, né, no século XXI. Mas o Botero, ele começou a fazer isso daí porque ele pegou uma perspectiva muito interessante. Aí é a leitura do cara, cada artista tem o seu estilo, né, como se chama. Então, o Botero, ele começou a olhar para o mundo da arte e ele começou a ver o seguinte: sabe que se nós fizermos uma análise das obras de arte produzidas ao longo da história, algumas obras têm um foco, um centro na pessoa do ser humano, e aquela figura é uma figura que é toda ela é o centro da própria peça de arte. E daí ele pegou, por exemplo, a Mona Lisa. Então, o que ele fez? Ele refez a peça da Mona Lisa, mas ele colocou essa Mona Lisa fofinha, né? Que é essa Mona Lisa gordinha. Qual era a ideia do Botero? A ideia do Botero era mostrar o seguinte: em algumas peças, em algumas obras, o elemento humano ele é um elemento extremamente pesado. Ele é o elemento mais importante, ele é o elemento mais forte, é o elemento que tem o maior foco. Isso não é uma espécie de um elogio nem uma crítica. É um antropocentrismo no mundo da arte. O pessoal está citando aí o Quattrocento, né? Que é a Renascença italiana lá no norte da Itália, ali em Florença, né? Ali em 1400. Então, quando ele coloca isso daí, ele está mostrando que, cara, pega a Mona Lisa de novo. Se você compara a obra da Mona Lisa lá do Leonardo e compara com a do Botero, o que o Botero fez? Ele limpou o fundo, né? A peça da Mona Lisa está naquele cenário maravilhoso, né? Que todo mundo fica até hoje tentando descobrir onde é. Ele limpou o fundo, colocou o céu com a cor da tela do Leonardo, que é aqui esse verde meio azulado.
As árvores que tem lá no fundo, ao invés dele fazer as árvores, ele fez uma espécie de um monte de essas, como fossem umas montanhinhas, né? E aqui no fundo, se você olhar no canto esquerdo, né, aqui nas costas da Mona Lisa, tem uma montanha lá no fundo que está com uma espécie de um pendãozinho, como se fosse uma pera, né, aquela montanha. Ele colocou aqui o véu na Mona Lisa e fez ela gorda, ou seja, essa peça aqui, do Leonardo, ela é toda a Mona Lisa. Ela é toda a pessoa da mulher. Então, cara, se o quadro todo é a pessoa da mulher, da Mona Lisa, pô, então peraí, limpa o fundo e coloca ela gigante. E quando ele fez isso aqui, cara, foi um negócio sensacional, porque além de ter essa pegada, essa sacada, essa análise mais conceitual, no fundo, ficou engraçado. Então fica essa pegada sempre, essa coisa fofinha, engraçadinha e tal, o zoinho. E ele começou a fazer várias outras obras. Ele vai chegar a fazer 10 grandes peças de arte nesse estilo. Então, cara, o Botero, ele era um cara muito politizado. Pode tirar a nossa fofinha aí. O Botero era um cara muito politizado, né? O que é maravilhoso. E ele era um cara que se preocupava muito com a pauta da violência na América Latina, o que é algo maravilhoso, né? Então, o Botero tem vários elementos na produção da arte dele que ele vai inserindo ali. Ele tem uma série. A gente fez, lembrei agora, nós fizemos uma aula de arte na quinta-feira para membros, onde eu fiz uma análise da vida e obra do Botero. Eu até falei sobre uma série que ele tem, me esqueci o nome da série, mas é uma série onde ele vai mostrar a violência do cartel de Medellín. E ele fez uma série que, se não me engano, tem 24, 23 telas, onde ele coloca ali até tem uma tela que é super curiosa, que é da morte do traficante lá do Escobar, da morte do Escobar. Morte do Escobar. Então, muito curioso. Aí, enfim, né, colocamos isso daí para deixar registrado aí, né, a morte do Botero. E a gente sempre vai ter aquele Bostil, né, gente? Bostil. Então, no Brasil, muita gente detesta o Botero, por quê? Porque o Botero, ele lida com temas da América Latina. Então, o Botero é esquerdista. Então é ruim. Pronto, é isso.